Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובסופך ובקומך. וקשרתם לאותת ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadshu, lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulan, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Teshuvah Total, a todos que acompanham o estudo da Torá semanalmente, em qualquer lugar do planeta Terra, todos aqueles que estão no caminho de Teshuvah. O Eterno te abençoe e te guarde a você, tua casa, tua família, toda a tua parentela. Sou Renato de Prínzio, um dos Morim aqui do canal, e tenho a grata satisfação de estar com vocês nesse Shabat, trazendo aí das últimas porções desse ciclo de leitura, o ciclo de leitura que se iniciou lá no início do ano 5.785 e agora encerra no início do ano 5.786. Já temos aí mais algumas semanas e vamos reiniciar o ciclo e reestudaremos, reaprenderemos e aprenderemos muito mais, porque cada ciclo de leitura traz mais e mais entendimento dessa porção, desse livro, dessa maravilha que é a Torá do Eterno. Então, vamos trazer para vocês agora esse estudo. Mas antes eu quero relembrar você que ontem não pôde assistir ao Kabbalah Shabbat, né? Nós estamos no 7º mês, e no 7º mês nós temos uma ordem do Eterno, um mandamento do Eterno, que é participar dos seus moedim. Né? No livro de Vaikra, no capítulo 23, nós temos esses moedim, todos descritos ali, os 8 moedim, né? O Shabat, que é esse moed que nos encontramos todas as semanas, e nós temos então, começando com a Pessah, o evento Pessah Matzot, são 2 eventos que são 2 encontros com o Eterno. Depois nós temos
a festa de Bicurim e a festa de Shavuot, já na metade da primavera, 50 dias depois da Pêssar, nós temos aí esse outro encontro. Então já são 3 festas, né? 4 festas com Pêssar, Matzot, Bicurim e Shavuot. Todas festas na primavera, festas do equinócio, né? A Torá do Eterno, o Eterno nos ensina que os encontros com ele são nos períodos amenos, períodos agradáveis, períodos de colheita. E agora, no 7º mês, que é o período do outono, lá no hemisfério norte, sempre lembrando que é na terra de Israel, né? Então lá agora, apesar de estarmos entrando aqui na primavera, lá está se entrando no outono. E nós temos então as 3 festas, a festa de Yom Teruá, que já tivemos aí no último dia 22, e a festa de Yom Kippurim, que não é exatamente uma festa, mas é um encontro marcado muito importante, e finalizaremos com a festa de Sukkot, uma festa de uma semana onde vamos viver humildemente em cabanas durante 7 dias. Então, eu convido você para acompanhar ou rever o estudo trazido aqui na última terça-feira pelo Moré Marcos Felipe, que é o estudo introdutório a essa festa, a esse encontro marcado de Yom Kippurim, para você saber todos os detalhes do Yom Kippurim e também começar a se preparar para esse evento, para esse dia que vai ser no dia 10, né, o dia 10 de Tishrei, no ano 5.786, o 10º dia do ano, né? O ano começa em 1 de Tishrei, e no calendário, nosso calendário gregoriano, vai ser na noite do dia 1º, do dia 1º do mês 10, mês de outubro, até o pôr do sol, até o final da tarde do dia 2. Então, do pôr do sol ao pôr do sol, porque na Escritura o Eterno nos ensina que a duração do dia, né, as 24 horas do dia, começa na escuridão, né? Você tem primeiro a escuridão e depois você tem a claridade do dia, né? Sempre ele disse lá na criação, de foi Erev, foi Boker, um dia, ou dia segundo, ou dia terceiro, então é sempre na viração do dia. Então é isso que nós vamos acompanhar aqui no dia 1º, né? Ficaremos 12 horas no ar falando sobre a Escritura, falando vários textos da Escritura, e no final nós vamos apresentar o nosso Corban. Na próxima terça-feira, Moré Marcos Felipe vai trazer para você, ou para todos nós, na verdade, mais um estudo, né, o 2º estudo, para nos prepararmos para esse encontro. Desde já, eu relembro a você a importância de tomar, né, de 2 a 3 litros de água, quanto mais você tomar, melhor, né, de gole em gole, para ir tratando o seu corpo. Se você vai fazer o jejum do Yom Kippurim, você precisa estar bem hidratado para não sentir necessidade de água e de alimento nesse dia, né? Então você vai almoçar, lanchar no dia 1º, depois você vai acompanhar o estudo, vai dormir e não tomará o seu café da manhã, nem almoço, nem água, nada nesse dia, e depois, né, depois do pôr do sol, você volta a se alimentar com um alimento leve, a princípio, e depois, né, você vai seguir a sua vida normalmente. Então vamos ao estudo, né, vamos ao estudo da porção de hoje, que é justamente esse momento que o Eterno diz para Moshe escrever a Torá, né? Moshe vai dizer aqui que escreveu a Torá nesse momento, nesse último dia de sua vida. Então nós temos aqui o texto: Vai tov Moshe et haTorá hazot, vai tená el hakohanim binei Levi, ha nosim et Aaron Brit Adonai, ve'el kol
Ziknei Israel. Então nós temos aqui que ele escreveu a Torá, escreveu esta Torá, né, e a entregou aos Coanim, os filhos de Levi, os que levavam a Aaron Brit, a Aaron Habrit, a arca, né, conhecida como a Arca da Aliança, e na verdade Aaron não é uma arca, né? A arca, nós temos duas arcas na Escritura, que é a arca de Noé, que é um barco, né, um barco que leva pessoas dentro, e nós temos aquela pequena arca, né, que é o cesto, onde Moshe foi colocado dentro da água do Nilo, também novamente um barquinho lá que carregou ele. Então essas duas arcas estão trazidas na Escritura, Tevat, né? Tevat é a arca, mas Aaron é um armário, um baú, uma caixa, né? Podia ser uma caixa qualquer, mas o Eterno nos mostrou que é uma caixa muito bonita, feita de madeira de chitim, revestida de ouro. E a importância não é a caixa, isso que a gente tem que sempre lembrar, né? Apesar de muitos acharem que a arca que é maravilhosa, na verdade a maravilha é o que está dentro da arca, né? O testemunho do Eterno que está dentro da arca, é justamente a Brit, né, de Adonai, a aliança que o Eterno faz conosco, é justamente o que está dentro da arca, e não a arca em si. A arca em si é uma caixa, podia ser uma caixa qualquer, né? Ele só mandou botar naquela caixa porque Moshe primeiro recebeu as tábuas e quebrou. Então falou, não, agora você coloca numa caixa para evitar quebrar, né? Para evitar, porque essas tábuas você não vai quebrar novamente. Então coloca na caixa, que é o testemunho do Eterno, a aliança que ele faz conosco, as duas tábuas, a vara de Aaron e também um homer com o man que caía no deserto durante 40 anos. Então é isso que a gente tem que sempre lembrar, né? Não é a arca, como muitos filmes trazem, né? Muitos filmes que são divertidos, são engraçados, mas não tem nada a ver com a realidade da Escritura, né? São apenas fantasias aí trazidas para desviar, né? Desviar o povo do conhecimento do que o Eterno nos ensina na sua Escritura. Agora, eu quero lembrar vocês, nesse assunto aqui de Moshe escreveu esta Torá e entregou aos Levi, aos Kohanim, Bnei Levi, porque todos os Kohanim eram levitas, eram descendentes de Arão, irmão de Moshe. Mas os levitas foram aquela tribo, né, faziam parte daquela tribo separada para trabalhar no Mishkan. Mas nem todos os levitas eram Kohanim, apenas os levitas descendentes de Aaron, né? Então a gente tem que sempre lembrar isso, né, porque há uma confusão aí. As pessoas acham que todo levita é Kohanim, mas é Kohen, né? Mas nem todo levita é Kohen, mas todo Kohen tem que ser levita, tem que ser descendente de Aaron, que é descendente de Levi. Vamos lembrar também que Moshe escreve muitas coisas, né? Toda hora o Eterno falava, escreve aí isso, escreve isso. Então, Moshe não escreveu a Torá nesse dia, no último dia da sua vida, né? Não seria possível ele escrever aí cerca de 80 mil palavras que estão aí nos 5 livros, é muita palavra, mais de 390 mil letras, né? Então ele não teria tempo de escrever durante aquele dia tanto, não existia lá um computador para digitar tudo isso, e mesmo com um computador, né, um hábil datilógrafo hoje, não escreveria tantas palavras no mesmo dia, né, 80 mil palavras no mesmo dia, depois de fazer todo esse discurso. Ele veio escrevendo durante todo o período que ele recebeu do Eterno, quando o Eterno conversava com ele lá no Oher Moed, o Eterno dizia para ele o que ele tinha que escrever, e logicamente durante os 38 anos que eles ficaram parados em Kadesh Barnea, ele foi escrevendo todos os detalhes, tudo que o Eterno dizia para ele escrever. Logicamente aqui ele está dizendo que vai finalizar esse texto, vai finalizar a escritura. Geralmente, quando um autor diz assim, eu escrevi um livro, né,
Ele não escreveu naquele dia, mas naquele dia foi o fechamento. Quando fechou, quando terminou, quando concluiu, ele disse: eu escrevi o livro naquele momento. Né? Então, é isso que a gente tem que deixar claro, porque as pessoas às vezes acham assim: não, ele sentou lá num dia lá, pegou a caneta e saiu escrevendo o livro inteiro. Não, é impossível ele escrever, principalmente porque esse livro tem muitos detalhes, né? Nós vemos aí, né, essa sequência de letras equidistantes, todo a parte de números embutida aí, ele não ia conseguir escolher palavras, né, palavras para escrever todo esse livro maravilhoso em uma manhã, ou uma tarde, ou um dia somente, né? E precisou muito tempo para escrever esse livro. E os levitas, eles eram os que levavam a arca, né? Eles levantavam. Né? Aqui a palavra aqui é levar a arca. Só os levitas poderiam levar a arca, né? Então, e levar tudo que estava no Mishkan. Então, os levitas desmontavam, cada grupo lá fazia, separava a parte que cabia a ele, né? Das famílias de Kehat, de Gershon, né? Todos eles separavam aquilo e levavam todo o material do Mishkan. Então, Moshe escreve e entrega aos Kohanim para que eles coloquem lá dentro da arca e dentro dessa caixa desse Aron, né? Mas a gente fala arca porque é o costume, né? Mas devemos sempre lembrar que a arca significa um barco que leva, né, leva pessoas, leva animais, como nós temos duas ocorrências somente na Escritura, é, e sempre o Eterno traz aqui Aron Edut, Aron Abrit, né, a arca do testemunho, a arca da aliança com o Eterno. Vayetza Moshe Otan Lemor Miketz Sheva Shanim Bamoed Shenat Ha-Shemitah Berhag Ha-Sukkot. E ordenou Moshe a eles, dizendo: ao fim de 7 anos, no encontro marcado o ano da Shemitah. Isso é um encontro marcado que o Eterno fez também. Não é uma festa da Shemitah. Mas nós temos lá no livro de Vaikra, no capítulo 23, verso 24, o Eterno dizendo, né, dizendo que a cada 7 anos deveria ser o ano de descanso da terra. Nesse ano, então, os servos eram libertos, os servos dos hebreus, que acabavam sendo servos de um outro hebreu, eles eram libertos, e eram libertos levando consigo tudo que eles mereciam receber por terem trabalhado lá naquele período de 6 anos. Então, no 7º ano, eles sairiam libertos. E nós temos também, recentemente, nós vimos aqui na porção Reê, né, muito recente, aí foi até eu que trouxe essa porção, que o Eterno diz que no 7º ano é um ano de Shemitah, um ano de liberação. Essa Shemitah, que todo mundo conhece como ano sabático, que todo mundo, na área acadêmica, por exemplo, muita gente tira esse ano sabático para fazer outros estudos, mas na verdade é uma liberação, é um descanso da terra, é um Shabat, né? Um Shabat para a terra, ou seja, cessa a retirada de alimentos, cessa a plantação, cessa tudo o que se faz na terra. Lógico, se o campo estiver produzindo, você pode ir lá colher as suas espigas e fazer a sua farinha, mas você não vai plantar, você não vai arar a terra, você não vai cavar, ou seja, a terra precisa desse descanso para se recuperar, assim como nós precisamos do nosso descanso do Shabat para a cada semana nós
iniciarmos uma semana de produção, de realização das nossas atividades com muita energia, com muito shalom do Eterno. Então a terra precisa disso. E o povo, quando vai entrar na terra, o povo deixa de fazer isso. O povo deixa de cumprir a Shemitah, deixa de cumprir o Iov, e por isso vão ser lá na frente, então vão ser levados ao cativeiro. E hoje, será que hoje eles guardam a Shemitah? Será que hoje no mundo inteiro é guardada a Shemitah? Eu acredito que não. Talvez uma outra pessoa, talvez um outro grupo guarde a Shemitah, mas a maioria da população, seja descendente de Aharon, seja não descendente de Aharon, ninguém, né? A maioria não faz isso, a maioria não cumpre essa ordem, né? Esse moed, né? Esse moed que é um encontro marcado. Esse é um ano de Shemitah, um ano de descanso, durante a festa de Sukkot. Então, Moshe está dizendo que ao fim de 7 anos, né, vai terminar aquele ano, vai começar um novo ano, 10 dias depois de Yom Kippurim, 14 dias depois, 15 dias depois, 5 dias depois do Yom Kippurim, é a festa de Sukkot. Bebo Kol Israel Lechaot et Penei Adonai Elohecha Bamakom Asher Ivchar Tikra El Torah et HaTorah Hazot Neget Kol Israel Be'as Reichen, ao entrar todo Israel para aparecer a presença de Adonai, teu Elohim, no lugar que escolherá, que o Eterno escolherá, esse lugar onde será feita essa leitura. Lerás esta Torá diante de todo Israel, a seus ouvidos. Então, Moshe está dizendo que o povo todo deve fazer a leitura da Torá naquele momento em que todos vão ao lugar que o Eterno vai escolher, que é o Monte Moriá. Nós já sabemos hoje, mas naquele momento Moshe ainda não tinha definido isso, né? Então o Eterno diz que ia escolher um monte, e ele só vai escolher esse monte, vai dizer qual é esse lugar depois, para evitar aquela coisa das pessoas quererem se apropriar e falar, não, ninguém vai porque esse está no meu território. Então, enfim, começar aquela inimizade, aquela se assenhorar de um lugar que o Eterno vai então definir depois, justamente para que o povo não crie essa cobiça, né, de a terra que o Eterno escolheu é de minha posse, para evitar que isso aconteça. Então, o Eterno diz, nós vimos lá na porção Reê, que o Eterno diz que todo ano as pessoas, os homens, os machos de cada família, deveria ir a esse lugar 3 vezes ao ano, nas festas de peregrinação. Então 3 vezes ao ano, 3 festas de peregrinação, elas vão a esse local, ao Monte Moriá, oferecer o produto da sua colheita ao Eterno. Eles não vão de mãos vazias, eles vão levar justamente o produto da sua produção. Eles vão levar e oferecer ao Eterno. E nesse período o Eterno já disse lá na porção Mishpatim, né, e que vai enfrentar todas as nações nesse período para que eles possam ir até o local fazer as suas ofertas, oferecer o seu
produto para o Eterno, o seu presente para o Eterno, né? O reconhecimento, o agradecimento, a Karatová, né? O agradecimento pela bondade que o Eterno dá a cada um de ter a sua colheita, de ter a sua produção, de ter o seu alimento e, a partir daí, ter tudo que ele precisa, né? Porque naquela época o alimento, a produção maior era de alimento. As pessoas produziam alimento, comercializavam alimento e com esse comércio elas iam conseguindo lá o seu vestuário, os seus materiais, suas ferramentas para continuar trabalhando. Então, essa ida ao local que o Eterno designa para que ali, nesse período do ano, nesse período da festa de Sucote, fosse lido a Torá, né? Então a Torá toda era lida nesse período, depois com Esdra, com Neemiá, né? Naquele período em que eles vão reconstruir o templo, né, que é o segundo templo, que eles vão reconstruir o templo que fora destruído por Nebru-Adnetzar, Nabucodonosor, ele destruiu o templo, então Nehemiá e Esdra vão lá e começam a recuperar o templo, a reconstruir o templo, e aí eles percebem que o povo não conhecia a Escritura, o povo não conhecia a Torá, né, não conheciam nada da Torá, e então Esdra começa a ler a Torá para todos e faz a divisão dos 54 porções que nós lemos até hoje. E isso se tornou um hábito, fazer a leitura da Torá todo o Shabat na sinagoga. Nós vimos até lá no livro de Lucas, né, capítulo 4, verso 16, quando ele afirma que, como era comum naquele período, né, como era comum naquela época, todo o Shabat eles se dirigiam à sinagoga para ler a Torá. E Yeshua fez isso, né? Yeshua, quando começa o seu período de ensinar, aqueles 3 anos maravilhosos que ele ensinou a Torá como ninguém para todos, né? Ele voltou à sua terra, em Natseret, ele foi lá naquela sinagoga onde ele cresceu, indo lá naquele local, né? Cresceu indo naquela sinagoga, ouvindo lá os seus mestres ensinando ali, os rabi ensinando ali, ele voltou ali e leu aquele trecho do livro de Yeshayahu, né? E aí ficou todo mundo revoltado com ele, nunca acreditaram nele, não acreditaram no que ele falou, e ele então deixa Natsere dizendo, né, que o profeta não é profeta na sua própria casa, mas todo mundo ouviu ele lendo ali aquela escritura que foi a partir dali que ele começou a caminhar e levou a leitura da Torá em várias outras sinagogas na sua caminhada. Ha-kechel et ha'an, ha-anashim ve-hanashim. Então aqui nós temos a palavra interessante, né? A gente falando parece o mesmo tempo. Ha-anashim ve-ha-nashim. Então aqui tem um ha, uma vogal a mais, porque é os anashim, os homens, e aqui é ha-nashim, as mulheres. Então nós temos aqui umas palavras muito parecidas, né? E muitas vezes a gente não tem um ouvido preparado para ver a diferença, perceber essa diferença. Ha-nashim ve-ha-nashim. Ve-hataf. Ve-gerecha asher. Bi-sharecha. Le-ma'an i shemihu ule ma'an i ilmedu ve'iraú et Adonai Elohechem ve'samdu
le asot et kol divrei hatorá hazot. Então aqui Moshe está dizendo que eles vão ter que ler para todos ouvirem, mas são todos mesmo, não é só esse aqui, meu amigo, meu irmão, minha família, não. Você tem que ler para todos que vão estar ali. Quem são esses todos? Todo o povo formado pelos homens, as mulheres, veja que as mulheres também tinham que acompanhar a leitura. A leitura não era só para os homens, só para aqueles privilegiados, né, os amigos, os escolhidos. Não, todos leriam, todos ouviriam a escritura e da mesma forma. As crianças pequenas, por quê? Porque as crianças elas têm que começar desde cedo a conhecer o Eterno, aprender sobre o Eterno, aprender os ensinamentos, aprender a Torá. Então nós sabemos hoje, né, que as crianças começam a ler a Torá já com 5 anos de idade, quando elas começam a ser alfabetizadas. Isso é uma coisa importantíssima, né, dentro da cultura do povo do Eterno. Por quê? Porque há sempre, né, o estímulo à instrução, à leitura, ao aprendizado desde cedo. E a criança que começa desde cedo a aprender a ler e a ler a Torá, ela vai crescer e se desenvolver e vai então poder demonstrar o seu amor ao Eterno. Por quê? Porque aprendeu desde cedo. Porque muitos não aprendem desde cedo, muitos nem conseguem, né? Muitos nem têm acesso ao aprendizado da leitura durante a infância. Muitos crescem, se tornam adultos e não desenvolvem, não têm a capacidade de ler, de estudar, de aprender. Né? Então, dentro da cultura do Eterno, do povo do Eterno, isso é marcante. Né? Até hoje, o povo judeu, muitas vezes, né, muitos dizem até que é mais importante do que ter o alimento sobre a mesa é ter o livro. Né? Pode faltar o alimento, mas não pode faltar o livro. Então, tem que sempre estar estudando, aprendendo, porque é a partir do conhecimento, do entendimento, que vai se desenvolver sabedoria, poder de aconselhamento, né? Vai se desenvolver a sabedoria que vem do Eterno. Então, se a gente não aprende, se a gente não estuda, se a gente não conhece, não vamos nos desenvolver. E o estrangeiro que vive dentro dos teus portões. Né? Estou trazendo essa tradução aqui muito próxima do texto, né? Trazido muito próximo do texto em hebraico, para você ter uma ideia de como é o texto hebraico. Né? Por quê? Porque muitas vezes as traduções trazem aqui, e os peregrinos que vivem nos teus portões. Então fica parecendo que é aquela pessoa que está passeando, nos peregrinos na tua cidade. Né? As traduções trazem assim. Então fica parecendo que é um cidadão que está passeando na cidade lá, né? E ele precisa escutar. Mas o estrangeiro, na escritura, o estrangeiro, o ger, o ger é justamente aquele que não acompanha a instrução do Eterno, aquele que não conhece o Eterno, aquele que nunca leu, nunca ouviu, ou se ouviu, não prestou atenção, não quis dar atenção. É todo aquele que estava lá construindo a Torre de Babel, enquanto o povo de Ever estava afastado, estava pensando no Eterno, né? Estava ficando junto com os ensinamentos que eles tinham recebido sobre o Eterno e não passar lá a fazer uma nova estrutura para alcançar os céus. Né? Então o estrangeiro é esse que não teve essa oportunidade. Por exemplo, eu, até 10 anos atrás, praticamente, eu era um estrangeiro, eu sabia do Eterno, já tinha ouvido muita coisa, fui educado dentro de uma religião, então eu tinha esses conhecimentos, mas não me interessava, cuidando de outras coisas, e num determinado momento eu ouvi a Escritura, eu ouvi alguém lendo a Escritura, né? Aqui no canal eu ouvi a leitura da Escritura e comecei a despertar o interesse, comecei a acompanhar a leitura, acompanhando os moedim do Eterno, e aí fui participando, no início não participava, não guardava o Shabat, e aí fui aumentando o meu entendimento
sobre a palavra do Eterno, e aí acabei me tornando um do povo do Eterno. Então o Eterno dá essa brecha para todos, para que todo estrangeiro também, se tiver vontade, se tiver interesse, se despertar nele esse interesse, ele vai acompanhar o ensinamento, ouvir e aprender e se debruçar sobre esse estudo e aprofundar o seu entendimento, para que ouçam e para que aprendam e temam a Adonai, vosso Elohim, e guardem para fazer todas as palavras desta Torá. Então, é ouvir, né? Ouvir, escutar, prestar atenção, vai então entender a palavra, vai entender a letra, vai entender o que está escrito, né? E vai então temer ao Eterno, reconhecer que o Eterno, né, é tudo de bom, o Eterno está presente na nossa vida, nos dá a segurança, nos dá o alimento, nos dá a roupa, nos permite voltar a Ele, fazer o caminho de retorno até chuvar. Então, a gente começa a perceber isso, esse temor ao Eterno é justamente perceber, né, que a gente quer voltar, que a gente quer ficar próximo do Eterno. E guardar esses ensinamentos, mas guardar não no sentido de colocar numa caixa, fechar e ninguém olha mais para isso, não. É guardar no coração, para que em todas as nossas ações a gente primeiro, né, a gente verifique se essa ação, se essa ação que nós vamos fazer, se isso que nós estamos almejando fazer, se esse momento da nossa vida se adequa aos ensinamentos do Eterno. Senão a gente não pratica aquilo, senão a gente deixa de fazer aquilo e vai fazer algo que esteja de acordo com as instruções do Eterno. E Moshe já disse na porção Vaet Hanan, Moshe já nos disse que o Eterno, lá no Horeb, quando ele conversava com o Eterno disse, né, que ele deveria ajuntar o povo para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos, para aprender sobre tudo o que ele estava ensinando. Então Moshe tinha essa atribuição com esse povo, né, essa atribuição de não só escrever a Torá, mas ensinar a Torá, mas fazer com que todos entendessem a Torá e praticassem, né? Então nós vemos depois nos profetas, nos escritos, sempre a repetição de aprender a Torá, de praticar os seus ensinamentos todos os dias de nossa vida, né? Por quê? Porque a Torá é que vai nos testificar, que vai nos dar a vida eterna. A vida eterna ela vem a partir da prática dos mandamentos do Eterno, né? Não vem de outra forma. A partir do momento que a gente pratica, que a gente realiza na nossa vida os ensinamentos da Torá, é que nós vamos conseguir a vida eterna, é que nós vamos expiar as nossas transgressões e nós vamos ter o merecimento de, né, manter o nosso nome lá escrito no livro do Eterno. O Venerem e seus filhos, Asher Lo Yadu, que não a conhece, Ishmeu Velamdu, ouçam-na e ensinem, Le irá et Adonai, a temer, para temer Adonai, Elohim, vosso Elohim. Kol Yamin Asher Atem Ovrim El Adamah Asher Atem Ovrim Et Hayarden Shama Lechistá.
E os seus filhos, que não conhecem a Escritura, que não conhecem o Eterno, que não ouviram, não viram, né? Porque aqui Moisés está falando para aquele povo que nasceu dentro do deserto, né? Que não viram as maravilhas lá em Mitzrayim, que não viram as maravilhas no Egito, e que vão ter filhos, né? E os filhos vão ter filhos, e os filhos vão ter filhos, e assim até os dias de hoje, para que todos ouçam, mesmo não vendo as maravilhas, a gente entenda, a gente aceite, a gente respeite, a gente interiorize esse ensinamento, porque não é necessário ver maravilhas para conhecer o Eterno. O Eterno está presente todos os dias, a gente precisa aprender a ver as maravilhas do dia a dia, essas maravilhas que são comuns, que a gente nem percebe mais que são maravilhas, como acordar e abrir os olhos, né? Isso é uma maravilha, porque você pode não acordar um dia, você não vai acordar e aí acabou-se tudo para você. Então essa é uma maravilha, mas a gente acorda todo dia, a gente não entende isso como uma maravilha. A maravilha é cair aqueles trovões que caíram lá no Egito, é o mar, a água virar sangue. Isso eram maravilhas, mas essas maravilhas a gente não precisa ver para aceitar o Eterno, para entender o Eterno, para amar o Eterno, para temer o Eterno. Todos os dias que a gente viver, todos os momentos da nossa vida, a gente tem que estar com a Torá na nossa fonte, a Torá nas nossas mãos, no nosso braço, né? Como a gente viu lá no Shema, né? Você vai falar sobre a Torá quando entrar, quando sair, quando se deitar, quando se levantar, quando entrar na sua casa, quando sair da sua casa, vai falar para os teus filhos e vai gravar na porta, né, na porta de entrada da tua casa, para você sempre lembrar quando sair, quando entrar, dos ensinamentos do Eterno. Então é isso que Moisés está dizendo aqui, né? Coisas que já foram repetidas muitas vezes, mas a gente sempre precisa ter essa repetição para ter o melhor entendimento, né? Todo momento que a gente viver sobre o solo, a gente deve lembrar dos ensinamentos do Eterno, né? E principalmente nesse momento que a gente vai para a vida, porque nesse momento, quando eles atravessarem o Iardém, eles não vão ter mais um man caindo todos os dias, eles não vão ter mais Moshe guiando eles pelo caminho, eles não vão ter mais tudo isso que eles tiveram esses 40 anos. Então eles vão estar, né, vão estar largados, digamos assim, à própria sorte, ou seja, eles vão estar sozinhos, né, porque Yehoshua também vai morrer em algum momento e cada um vai estar sozinho. E os filhos deles, quando vierem, também vão estar sozinhos e vão aprender de onde? Aprender da palavra que foi deixada por Moshe. Imagine se Moshe não tivesse deixado esse texto escrito. Hoje a gente não teria como saber nada disso. Por quê? Porque não teria ninguém para ler para a gente isso, não teria de onde tirar isso. Alguém ia dizer, não, eu lembro que meu avô dizia que o avô dele disse que foi não sei quem, e aí ia trazer um texto, só uma frase ou outra, e ninguém saberia exatamente, né, exatamente o que foi dito lá. Mas Moshe não, Moshe escreveu essa Torá para que a gente leia hoje, leia em todos os momentos. É a mesma escritura, a mesma Torá, é o mesmo texto que foi escrito há 3.336 anos atrás. Né? Então, nós precisamos nos lembrar sempre, né, para que depois que a gente foi solto na vida, depois que a gente está caminhando com os nossos próprios pés, a gente pratique esses ensinamentos. Vai Omer Adonai el Moshe, e disse Adonai a Moshe, Shem Karvu e Amidá, Amcha Lamut. Eis que chegam os teus dias para a morte. Kra et Yehoshua vechi ta tsevu beohel moed veach
Tsu Nu Vayeler Moshe Ve Yehoshua Veit Yatsuvu Beroel Moed. E foi, então, o Eterno disse para Moshe: eis que chegam os teus dias para morrer. Chama a Yehoshua e apresenta-o na tenda do encontro, e o comissionarei. E foram Moshe e Yehoshua e o apresentou na tenda do encontro. O Eterno já havia dito para Moshe que ele ia subir um monte, né, e ali iria morrer. Nós vimos isso lá na porção Pinhas, né? Observa tudo lá, você vai subir e você vai ser recolhido como teu irmão foi recolhido, né? Então você leva lá, ele vai levar Eleazar, ele vai subir ao monte com Eleazar e o pai, né, o pai de Eleazar, Aron, irmão de Moshe, e vai retornar só ele e Eleazar. E ele já sabia que em um determinado momento ele iria subir e não retornaria. Agora, uma coisa que é interessante notar aqui, né, é esse desenvolvimento de Moshe, esse, 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 esse estágio em que Moshe estava nesse momento, porque ele já sabia que iria morrer, né? Ele já sabia que os seus dias estavam se aproximando. Os seus dias de morrer já estavam ali à porta, ele já sabia que era esse dia. E normalmente, né, graças ao Eterno, nós não sabemos o dia da nossa morte. Imagina se a gente soubesse, né, o dia que a gente vai morrer, né? A morte, a nossa vida é uma viagem com que a gente tem uma passagem, né? Uma passagem, mas a data de volta não está marcada, né? A passagem não está marcada. Sempre que a gente viaja a passeio, né, a gente percebe, a gente tem essa, esse comportamento. A gente chega no lugar, se diverte, vê tudo, vê tudo, vê tudo, mas quando vai chegando o momento de ir embora, que a passagem está marcada, a gente fica meio desesperado, né? A gente já, pô, acabou, eu queria ver mais coisa, não deu. Imagina se na nossa vida a gente tivesse uma data marcada, né? Olha, você vai viver até tal dia, até tal hora. O desespero que ia ser quando a gente estivesse chegando, né? Chegando próximo dessa data. O que não aconteceria na nossa vida? O desespero que seria o abalo psicológico que nós teríamos, né, nesse momento. E Moshe não, Moshe, o que ele faz no último momento da sua vida, ele sabendo, né, que estava chegando, ele não desespera, ele não fica abalado, ele não fica deprimido e ele não fica ganancioso, digamos assim. O que ele faz? Ele quer aproveitar os últimos minutos para ensinar, para levar ao povo o ensinamento do Eterno. Então, você veja a grandiosidade que era esse homem, né, que nesse momento ele não se aborrece que vai acabar. Ele queria entrar na terra, mas não porque ele queria lá construir, fazer coisas, criar gado, se alimentar, fazer um monte de coisa na terra. Ele tinha aquela curiosidade de conhecer aquela terra, né? A mesma curiosidade que todos têm de conhecer aquela terra. Mas não era porque aquilo era o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida era servir ao Eterno, era conversar com o Eterno, era amar o Eterno com todas as suas forças. E é isso que ele fazia. Até o último instante, então, ele se dedica a ensinar a palavra do Eterno para todos que estavam à sua volta. É levar o tanto que ele amava a esse povo, a ponto de levar todos os ensinamentos, todos os detalhes para esse povo até esse momento da sua morte. É importante a gente sempre lembrar isso, né? É importante a gente lembrar essa reflexão que muitas vezes a gente não tem. Por quê? Porque a grande, a grande, digamos assim,
A grande discussão que as religiões trazem é justamente sobre a morte, né? Por quê? Porque eles tentam vender a ideia de que a morte não é o fim, que a gente vai morrer, vai continuar vivendo, depois volta, depois vai, depois volta, depois vai, com esse, com essa ideia para que as pessoas não fiquem desesperadas com a morte. Mas não precisa ficar desesperado com a morte se você entende o que a Escritura traz, o ensinamento que a Escritura traz, né? Você vai viver a tua vida plenamente, vai morrer, né? Vai ver as pessoas à tua volta morrer, mas isso não pode ser um abalo. Por quê? Porque você sabe, né? Você sabe que está vivendo de acordo com os ensinamentos do Eterno e você vai então, né? Vai então no dia do juízo, vai ser julgado pelo Eterno e vai, se tiver o merecimento, né? Como é que você vai ter esse merecimento? Pela tua vida de hoje. Se você ama o Eterno, se você guarda os seus mandamentos, se você pratica esses mandamentos, você está tranquilo. É só, né? É só uma passagem daqui para aquele momento em que você retornará para viver nessa terra, né? E Moshe entendeu isso, Moshe sabia disso, por isso que ele não estava desesperado com a morte, né? Então a gente precisa aprofundar o entendimento da Torá para não ter esse desespero da morte. É triste, lógico, perder as pessoas que a gente ama, é muito triste, mas isso não é o fim nesse sentido, não é o fim, por quê? Porque se a gente acompanha esses ensinamentos, se a gente entende, se a gente guarda no coração, se a gente pratica, a gente vai ter uma oportunidade mais à frente. E entre o momento que a gente deixa de existir até essa oportunidade, não vai passar nada. Por quê? Porque a gente vai estar no sono profundo, né? Então vai ser como se deitasse num dia aqui e acordasse no dia do juízo e, tendo merecimento, você retorna no dia seguinte para a terra que o Eterno prometeu a nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então, é isso que a gente precisa entender. Moshe entendeu muito mais do que isso, né? Por quê? Porque ele viveu intensamente, né? Ele morreu com muita saúde, com muita disposição e entendendo tudo que ele precisava trazer para os seus irmãos, ensinando até o último instante. Assim como Yeshua, né? Yeshua ensinou até quando estava preso ao madeiro, ele ensinou para que todos não sofressem, para que aqueles que estavam ali presentes, aqueles que o amavam, não sofressem com essa separação, né? Que todos estavam ali tristes, né? Constritos pela perda de Yeshua, pela morte de Yeshua, mas ele ali no madeiro, ele cita um salmo para que ninguém fique triste, porque aquilo estava escrito, aquilo ia acontecer, né? É previsto, todo ser humano morre, mas aquele que segue os mandamentos do Eterno, aquele que guarda no coração e pratica, ele terá mais à frente o direito, né, de retornar conforme o Eterno nos ensina na sua Torá. E passei vários aqui. Vairá Adonai Beorel Ba Amud Anan Vayamod Amud Shenaan al Petar Haoel. E apareceu Adonai na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem permaneceu sobre a porta da tenda. Então o Eterno aparecia sempre na nuvem, né? Essa nuvem, ela foi para a porta, né? A porta da tenda. É nessa porta da tenda que Moshe e Yehoshua vão para ser, para que o Eterno coloque em Yeshua, né? Yehoshua, desculpe,
Yehoshua ele coloque o mover que estava sobre Moshe, esse mover de, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, de conselho, de temor ao Adonai, o mover do Eterno que estava sobre ele, vai então, né, vai então passar para Yehoshua, que vai conduzir o povo na entrada da terra da promessa. Então sempre o Eterno se manifestou através da nuvem. Né? Então nós vimos lá desde Shemot, né? Desde Shemot, quando a nuvem vinha sobre todo o povo que estava caminhando, né? Fugindo dos egípcios, quando a nuvem parou no Sinai e o povo montou acampamento no Sinai, quando a nuvem se colocava sobre o Ohel Moed, Moshe ia lá e aprendia do Eterno, ouvia com o Eterno, conversava com o Eterno, e ali ele escreveu certamente essa Torá nesses momentos, aprendendo tudo o que deveria aprender, e depois, quando a nuvem saía, né, quando a nuvem se deslocava, o acampamento era desmontado até a nuvem parar em outro local, e aí o acampamento era montado. Então a nuvem sempre foi a manifestação do Eterno sobre o povo. E disse Adonai a Moshe: eis que dormirás com os teus pais, e levantará este povo e se prostituirá atrás de Elohim estranhos, das terras que ele entra ali dentro, e me abandonará e violará minha aliança que eu estabeleci com ele. Então o Eterno já está sabendo que o povo, né, como nós dissemos ontem, né, o povo é muito cabeça dura. Nós somos cabeça dura, nós escolhemos errado, nós olhamos e escolhemos o errado, nós escolhemos sempre o que não está de acordo com os ensinamentos do Eterno. E ele já sabe que esse povo vai fazer isso, tão logo Moshe morra, né, porque se Moshe não estivesse junto com eles já tinham voltado para o Egito lá atrás. Né? Eles já quiseram voltar para o Egito várias vezes. Não, vamos voltar, vamos escolher um outro líder e vamos voltar para o Egito. Foram isso que eles falaram lá atrás. E o Eterno já diz aqui que eles vão procurar deuses pagãos, eles vão procurar outros deuses, outros Elohim que não são o Eterno. Né? A palavra Elohim é a palavra que é traduzida como deuses, né? Deuses que são criações do ser humano, que são criação do homem. Né? A palavra Deus vem do grego Zeus, né? Que passou para Theos, que passou para Deus, e aí a gente usa para nos referenciar, né? Ou pelo menos as religiões colocam isso para a gente se referenciar ao Eterno. Por isso que aqui no canal a gente evita o uso da palavra Deus, porque sempre que falamos Deus, nós estamos lembrando do Deus criado lá pelos gregos, né? Todo que terminava em US, OS lá no Egito, na Grécia, era relativo a Deus. Lá tudo era Deus, né? Cachorro era Deus, escorpião era Deus, cachorro, gato, carneiro, tudo era Deus para eles. Né? Então eles tinham essa história lá, os egípcios, os gregos, os romanos, todos eles adotaram essa ideia de deuses. Né? Tudo que eles tinham medo, eles colocavam como Deus. Né? Por isso que há essa confusão muitas vezes de temer e ter medo, né? Que todo mundo acha que é a mesma coisa, mas tem uma diferença muito grande. Né? Ter medo é não conhecer. A partir do momento que conhece, não tem mais medo. Né? O medo se dissipa. Mas o temer é reverenciar, é respeitar, é entender que aquilo é maior que você e você respeita, admira, vai primeiro conhecer, vai primeiro entender, vai primeiro colocar no coração e praticar. Então, ele sabe, o Eterno sabe tudo, e ele diz para Moshe: você vai se deitar com os teus pais, né? Você vai dormir com os teus pais, é a morte. Né? A morte é dormir com os nossos ancestrais, com os nossos pais. E levantará esse povo, ou seja, esse povo vai então
né, achar que sabe tudo, que não precisa mais das tuas orientações e se prostituirá, ou seja, vai se entregar para deuses estranhos, vão buscar deuses estranhos nessa terra. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu e acontece até os dias de hoje. Nós estamos cheios de deuses estranhos aí à nossa volta, né? Cada dia parece mais e mais e mais. Parece até que a gente vive na Grécia, né? Vive com aquele monte de deuses da Grécia, do Egito. Mas hoje é diferente, né? Os deuses têm outra cara, têm outra característica, né? Porque esses deuses são de acordo com o momento, né? Então, pessoas que idolatram outras pessoas, é, realizações, e autores, escritores, artistas, carros, automóveis, enfim, tudo, tudo que pode ser motivo para desviar a atenção do Eterno é considerado, então, um objeto de idolatria. Esse é o segundo mandamento, né? Não farás para você imagens de adoração do que está no céu acima, do que está na terra embaixo, do que está nas águas abaixo da terra. Então, qualquer coisa usada para idolatria é um Deus estranho, né? E o Eterno abomina, tem total ojeriza pela idolatria. E isso é o que ele coloca aqui, né? O povo vai fazer essa escolha. Né? O povo vai abandonar o Eterno, o povo vai se afastar do Eterno. E quando faz isso, ele quebra a aliança. Por quê? Porque a aliança do Eterno é feita para aquele que obedece os seus mandamentos. Ele faz graça aos milhares que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, quando a pessoa deixa de amá-lo, quando a pessoa deixa de seguir os seus mandamentos, ela rompeu a aliança. Né? Se rompeu a aliança, se rasgou o contrato, aí não pode mais, né? É como um contrato qualquer, você faz um contrato, você tem direitos e deveres. Se você rasgou o contrato, você não tem mais dever nenhum, mas também não tem mais direito nenhum. Então, se uma pessoa rasga o contrato com o Eterno, ele não precisa esperar que o Eterno vá fazer graça a ele aos milhares. Por quê? Porque ele já não vai mais guardar os ensinamentos do Eterno. E se inflamará a minha ira contra ele naquele dia, contra o povo. Então o Eterno vai se revoltar contra o povo. Por quê? Porque o povo rompeu a aliança com ele. E os abandonarei e esconderei minhas faces dele. Então o Eterno vai se afastar, vai ficar de longe observando o que esse povo vai fazer, como é que ele vai sobreviver largado à própria sorte. Né? Então nós vemos lá o trabalho dos profetas. Né? O trabalho dos profetas não foi, né? não foi o trabalho dos profetas foi trazer, né, mensagem para o povo, para os reis, para os governantes, para todo o povo, de que deveriam se arrepender de se afastar do Eterno e retornar ao Eterno. Era isso o grande trabalho dos profetas. Quer dizer, o Eterno diz que não vai mais olhar, que não vai mais se apresentar, que vai se esconder, mas ao mesmo tempo ele gosta da gente, ele ama a gente. E aí ele mandou os seus profetas, olha, vai lá, né? Ele falava com os profetas e os profetas traziam o seu ensinamento. Olha, arrependa, volta, faz techuvá, volta para o Eterno, ouve as suas palavras, ouve os seus ensinamentos, volta para ele. E aí, mesmo assim, né? Mesmo assim, trataram mal os profetas, né? Muitos foram mortos, muitos foram apedrejados, muitos foram abandonados, né? E o povo, né? E o povo não queria, não, e muitos profetas trouxeram muitas palavras duras até, que o povo sentia que eram palavras duras, mas não aceitaram esse ensinamento. E Yeshua veio, trouxe novamente toda a Torá
bem esmiuçada, bem detalhada, para que todo mundo percebesse. Aí o que fizeram? Né? Novamente se afastaram e depois mudaram todas as palavras, fizeram uma maquiagem, apresentaram de outra maneira e novamente esconderam o Eterno, buscando aí apresentar uma religião que fez com que o povo se afastasse novamente do Eterno, né? Fez com que o povo faz até hoje com que o povo, né, se afaste do Eterno. Então o Eterno está escondido e está esperando que as pessoas retornem. Aquele que retorna, ele está sabendo, ele está acompanhando, ele está do lado, ele está trazendo as suas graças sobre essas pessoas. E será consumido, encontrará muitos males e dificuldades, e dirá naquele dia: não será porque não está meu Elohim dentro de mim que me encontram esses males? É o que as pessoas falam até hoje: que mal eu fiz a Deus para que tanta desgraça aconteça na minha vida. Não é isso? A gente ouve falar muito, as pessoas falam muito isso. O que mal eu fiz a Deus para que nada dá certo na minha vida? Porque as pessoas não pensam diferente. Olha, eu vou voltar ao Eterno, eu vou procurar o Eterno. Ele é um Elohim poderoso, terrível, e vai fazer com que tudo isso que de mal acontece comigo vai desaparecer, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso retornar ao Eterno, eu preciso fazer esse caminho de volta. Felizmente o Eterno sempre coloca uma válvula de escape para nós. Ele mandou os profetas, ele mandou Yeshua, nós temos toda essa instrução escrita. Então nós precisamos ler, nós precisamos aprender, nós precisamos praticar no nosso dia a dia para retornarmos ao Eterno. Então é isso que é o bonito da vida, né? A gente tem o Eterno do nosso lado, ele nos dá todas essas oportunidades. A gente precisa estar atento para perceber esses ensinamentos, para fazer esse retorno. Porque senão a gente vai continuar, né? A gente vai continuar afastado, a gente vai continuar sofrendo e colocando a culpa nele, né? Que todo mundo coloca a culpa no Eterno, todo mundo coloca a culpa e diz que não entende por que o Eterno se afastou. Por quê? Porque, na verdade, o Eterno não se afastou, ele foi afastado. As pessoas o afastam da sua vida buscando Elohim, Areim, deuses estranhos, deuses que não são o Eterno, né? São deuses criados pelos homens. Então o Eterno deixa, né? Se a pessoa fez uma aliança, fez um contrato com um Deus estranho, ela que vá buscar com esse Deus estranho a sua salvação, a solução para os seus problemas. E eu ocultarei minhas faces naquele dia sobre o mal que fez, pois virou-se a outros Elohim. Então isso o Eterno vem nos falando desde o início, né? Que ele não gosta, que ele odeia a idolatria, ele abomina a idolatria, o derramamento de sangue e o incesto. São esses três pecados que ele detesta, né? E a idolatria é justamente o segundo mandamento. Né? O segundo mandamento que ele diz: não exista para você Elohim Areim, a minha presença. Então coloque outros deuses na minha presença. No momento que ele nos resgata da idolatria, a gente não pode voltar para a idolatria. Shalom, shalom. Voltaremos à tarde com o estudo final da porção Vai Ler. Vamos ouvir agora a Birkat Kohanim com o Moreno.
Barekecha Adonai Veish Miricha Haye Adonai Panav Eleha Vihuneka Adonai Panav Eleha V'yaseh leha shalom V'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai V'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha V'yaseh leha shalom V'yaseh leha shalom Baruch Hashem. יפה הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הרחניתו בהר הגלבוע רק נהגר עמו רק נהר מפני עמלק יבש בחר יבש בחר הקיץ והעמק האדמה צבעה בחם הקיץ והעמק אולי היה שרב אולי זו הייתה שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה נפרס הארץ בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד הפרעות בהר החרמון במרחק כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה השעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה
Tchau,